Olá, eu sou o Rô. Bom dia primeiramente, boa tarde, boa noite, não importa o horário, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu quero que você pense comigo o seguinte: imagina que um simples mangá, popularizasse um esporte americano no Japão. Bom, essa é a história de Slam Dunk e eu quero apresentar ela no vídeo de hoje. O Slam Dunk, ele é escrito por Takehito Inoue, um grande autor que eu já falei aqui no canal, no vídeo de Vagabond, que foi um cara que simplesmente criou essas duas maravilhas do mundo. A trama é o seguinte: Sakuragi é um calouro e delinquente do ensino médio, e após a sua 50ª falha ao tentar chamar uma garota pra sair, ele acaba encontrando assim do nada Haruko Akagi, que pergunta se Sakuragi pratica basquete, já que a altura dele é por volta de 1,90 m. E Sakuragi, só pra chamar ela pra sair, fala: eu jogo basquete, sendo que ele não sabe nem o que é basquete. Resumindo toda essa trama aqui, o Sakuragi acaba entrando pro time Shohoku, que tinha como objetivo ganhar o maior campeonato do Japão, que era o campeonato nacional dos times do ensino médio. E eu queria dar um adendo aqui: mesmo que esse seja o terceiro mangá do Takehito Inoue, eu já consigo perceber como ele conseguia desenvolver os personagens dele com uma facilidade enorme. Você vai perceber que ao longo do vídeo eu vou citar vários outros personagens, como esses personagens ainda assim têm muita importância na história do mangá. Pra vocês terem uma noção, Slam Dunk é o 7º mangá mais vendido da história do Japão e o 4º maior mangá vendido da Shonen Jump. Ele vendeu por volta de 120 milhões de cópias. É Slam Dunk. É uma obra que, como eu disse, tem bons personagens. Não só o Sakuragi, mas também tem o Akagi, que é o capitão do time de Shohoku, e ele leva o basquete muito a sério. Ele acabou sendo inspirado em Patrick Ewing, que foi um jogador do New York Kings, obviamente pelas suas incríveis habilidades embaixo do garrafão, mas ele me lembra também, mentalmente falando, o Kobe Bryant. Todo mundo conhece o Kobe Bryant por ele levar o basquete muito a sério. O bagulho era a vida dele. Tem uma história aqui que um calouro do time do Lakers, ele queria tentar impressionar o time, então ele resolveu chegar cedo, por volta de umas 6 horas da manhã, e ele acabou vendo o Kobe totalmente suado em quadra. Então ele falou: não, vou chegar mais cedo que o Kobe. Ele chegou às 5 da manhã e o Kobe já tava tudo encharcado treinando. Então você via como era dedicação. Eu acho que o Akagi não leva tão a sério assim, se a gente for comparar com o Kobe, e esse pensamento é conhecido popularmente como a Mamba Mentality, tentando sempre ser o seu melhor todo momento. Também temos personagens que tem o seu arco de redenção. Hisashi Mitsui, que vivia uma vida de delinquente, um cara meio que apreciado como babacão. No meio do mangá ele acaba invadindo o CT de treinamento lá, acaba batendo em geral, acaba quebrando coisa. Mas quando você começa a ver um pouquinho da trama do personagem, você vê que motivos ele até tinha. Ele era um cara meio frustrado com basquete, porque quando ele era mais jovem, no ensino fundamental, ele era muito bom. Ele era tão bom que ele acabou sendo o melhor jogador do campeonato, o tal MVP. Mas acabou que, infelizmente, por conta das lesões, ele meio que teve que se afastar do basquete durante 2 anos. E ele viu esse sonho, tipo assim, de jogar em grandes ligas, desaparecendo. Querendo ou não, isso é muito comum no basquete mesmo profissional. Um jogador aqui que eu posso citar é o Derrick Rose. Ele era uma jovem promessa do Chicago Bulls, jogava muito aquele moleque, enterrava na cara de geral e foda-se. Em 2011, ele acabou sendo o MVP, que é tipo assim, o melhor jogador da temporada, com apenas 22 anos. E ele acabou entrando na história, sendo o jogador mais jovem a receber esse prêmio. Você vê os highlights dele e ficava surpreso como esse cara simplesmente dançava em quadra. Mas como ele era um jogador muito atlético, o joelho dele meio que penou e acabou dando uma torção assim, que era algo bem grave para um jogador de basquete. Então ele acabou perdendo todo aquele estilo de jogo dele e ele meio que perdeu a fama ao passar do tempo. Tinha muitas chances de ser um puta jogador hoje em dia. Como deu pra ver, a gente já conseguia ver as grandes qualidades do Inoue, de desenvolver alguns personagens dele, não só o Mitsui, mas também o Sakuragi, tá ligado? Que acaba criando um amor pelo basquete. Ele não só joga pra impressionar a garota que ele ama, mas ele joga porque ele gosta, tá ligado? Ele ama aquilo. A gente pode ver um jogo entre Shohoku e Ken, que era um jogo muito importante, eram umas eliminatórias para um campeonato, e ele acabou perdendo. E foi um dos primeiros jogos que ele sentiu assim: caramba, eu perdi. Eu perdi, cara, e eu tô frustrado. E ele acaba até criando uma icônica cena dele chorando, e o Akagi veio meio que consolar ele. Nossa, muito, muito foda. E o outro fator é a qualidade da arte. Óbvio que no início do mangá, sendo seu terceiro mangá, não era algo muito bonito assim, se a gente for comparar com, por exemplo, com Vagabond. Que puta merda. Se você comparar, Vagabond destrona. Já um outro fator importante é a qualidade da arte, é os traços. No início do mangá, a gente consegue ver que o traço era muito feio e até meio
meio que clichê. Olhos grandes, rostos meio similares, quadrados, mas que ao passar do tempo, eu comecei a perceber que começou a ter aquele realismo do Inui, sabe? Ele começou a dar mais aquela cara dele, aqueles traços mais realistas, o que deu muita vida principalmente para os últimos capítulos do mangá, momentos mais tensos do mangá, onde eles estão participando do último jogo contra, se não me engano, o último campeão do campeonato nacional, que foi, sei lá o nome, agora o nome não vem na mente, o editor coloca aí. E se a gente começar a ver esses capítulos, que foi lançado por volta de 2010, 2009, você começa a perceber como o traço envelheceu muito bem. Juntando todas essas qualidades do mangá, a gente consegue ver que em 2004 o mangá bateu a incrível marca de 100 milhões de cópias vendidas, o que é algo extraordinário. Ele acabou também se tornando o título mais vendido da história da Weekly Shonen Jump, um marco para um mangaka que ainda tinha muita lenha para queimar. Inui conta que frequentemente recebia cartas de fãs falando que graças ao mangá eles começaram a praticar o esporte. E se a gente for parar para pensar, não era muito praticado o basquete no Japão por conta da estatura média, já que era por volta de 1,72 m. Pra, tipo assim, é baixo até para um amador, que provavelmente está por volta de 1,80 m. Mas se a gente for pensar em altura, altura não é problema para um gigante chinês chamado Ao Ming. Espera aí, como assim o Ao Ming? Mas ele não é chinês, caralho? O que isso tem a ver com o Slamdunk? Peraí, já eu chego aí. Ao Ming foi um dos poucos jogadores estrangeiros da NBA que entrou no Hall da Fama do basquete. Após várias temporadas pelo Houston Rockets, ele acabou sendo medalhista de ouro pela FIBA junto com a China. Mas agora respondendo a pergunta do meu querido telespectador, a relação que ele tem com o Slamdunk é a seguinte: a relação que eles têm é como eles apresentaram o basquete pro povo asiático. Ao Ming é uma grande figura na China, e não só na China como outros grandes países asiáticos. Ao Ming foi o primeiro jogador asiático a entrar no Hall da Fama e ser dominante da NBA por bastante tempo. E Slamdunk, pessoal, também ajudou jogadores a se tornarem jogadores de basquete, como por exemplo Rui Hashimura, que conta que quando ele jogava no ensino fundamental, os treinadores e os jogadores sempre falaram do mangá, e ele acabou sendo o primeiro japonês a ser uma das primeiras escolhas do draft da NBA. E isso aqui só reafirma como o mangá é extremamente popular e importante para a cultura do Japão e do basquete também. Eu espero que mais pessoas conheçam essa obra. Levem esse vídeo como uma recomendação. Por favor, leiam o mangá. Terminou esse vídeo, leia o primeiro capítulo, vai ser bom. O mangá é incrivelmente engraçado. Dá uma chance. Eu acredito trazer mais vídeos assim, de recomendando animes e mangás e tudo mais. E é isso, cara. Eu recomendei essa incrível obra do Takehiro Inui. É esperado, né, desse deus dos mangás. Bom, eu vou deixar o vídeo agora. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo na bunda e tchau.